daqui por diante, né? Então vamos lá, o primeiro que a gente tem a mostrar para vocês, o primeiro e mais importante trabalho, mais importante de todos, e sobre o qual a gente vai se debruçar, vai ser o foco desse nosso módulo, desse nosso curso, né? É exatamente o PIS/COFINS monofásico, né? O que é isso? Como é que funciona isso, né? Bom, PIS e COFINS são tributos incidentes sobre faturamento, né? Estão lá previstos no artigo 195 da Constituição da República, incidência sobre faturamento da empresa. E o que ocorre no Simples Nacional? No Simples Nacional, alguns produtos que são chamados de monofásicos, tá? E essa palavra já te dá a ideia do fenômeno, monofásico, ou seja, é uma fase só, aquilo que acontece em uma única fase, né? O PIS e o COFINS, eles são cobrados, recolhidos, num único momento, num único instante da cadeia de circulação econômica, que é o do primeiro elo. O primeiro elo, você está vendo aí uma pequena cadeia, né, de circulação econômica. Esse primeiro elo que você está vendo é um industrial, poderá ser também um importador, né, um produtor, um fabricante, né, industrial. E toda a tributação da cadeia, toda a tributação de PIS/COFINS, né, com relação a esses produtos monofásicos, se concentra nesse primeiro elo. Por isso que a monofasia, ela é uma fase só, a monofasia é também chamada de tributação concentrada. A Receita Federal emprega com muita frequência essa expressão, tributação concentrada, né? E o que acontece com relação a esse primeiro elo? Esse primeiro elo tem uma alíquota majorada, ela não paga o PIS/COFINS, digamos, entre aspas, normal. Qual que é o PIS/COFINS normal, né? No lucro presumido, né? Nós temos lá as alíquotas de 0,65 para o PIS, 3% para a COFINS, totalizando 3,65. Se fosse o lucro real, né? No lucro real nós temos 1,25 para o PIS, 7,60 para a COFINS, total de 9,25, né, no lucro real. Você veja aqui que as alíquotas do PIS e do COFINS são mais altas do que mais altas que o lucro presumido, mais altas que o lucro real, né, 2,30 no PIS e 10,80 na COFINS, né, 2,3, 2,3, 10,8. Ou seja, são bem mais elevadas. Se comparar, por exemplo, com o lucro presumido, tá bem mais. Por que são bem mais elevadas? Porque esse primeiro elo, o industrial, ele não está recolhendo apenas o PIS/COFINS dele, ele está recolhendo de toda a cadeia, né, ele está recolhendo do segundo elo, que é o atacadista, né, e do terceiro elo, que é o varejista, por sua vez, vai vender para o consumidor final. Então, a alíquota é majorada em razão dessa concentração, né, do primeiro elo pagando PIS/COFINS de toda a cadeia, do início ao fim, do início até o final, do industrial até o consumidor final. Daí a majoração das alíquotas. Então, isso acontece em relação a toda a receita da empresa, em toda a atividade econômica da empresa? Não, não acontece em relação a toda a atividade ou a todas as receitas da empresa, não. Acontece em relação a uma determinada categoria de produtos, que são os produtos chamados de monofásicos. Então, pouco importa, não importa tanto aqui para nós qual é o segmento de atividade da empresa, qual é o ramo de atividade. Se ela vende produtos monofásicos, vamos dizer que seja um prestador de serviço, mas que uma oficina mecânica, por exemplo, mas se aquela oficina, além de prestar serviços mecânicos, ela tem uma atividade de venda de autopeças, essas autopeças são produtos monofásicos. Então, aí existe uma oportunidade de recuperação, né? Então, não é tão importante aqui o ramo de atividade da empresa, mas os produtos que ela vende. Se esses produtos são monofásicos, nós teremos aí uma oportunidade. Por que razão? Por que razão nós teremos uma oportunidade? Veja bem, porque o primeiro elo, que é o industrial, o importador, o fabricante, vai vender o produto para o segundo elo, que é o atacadista, esse segundo elo vai fazer a sua venda. Ao fazer a sua venda, quanto que ele tem que pagar de PIS/COFINS? Zero, zero, zero. Né? Porque todo o PIS/COFINS já foi pago pelo primeiro, todo o PIS/COFINS da cadeia. Vende seu produto para o varejista. O varejista, por sua vez, vai fazer a sua venda. Para quem? Para o consumidor final. Né? Quanto que ele tem que recolher de PIS/COFINS nessa venda de produtos monofásicos? Zero, zero, zero. Por quê? Porque todo o PIS/COFINS da cadeia inteira foi recolhido pelo primeiro elo, né? Só que aí, agora que vem, né, que você vai perceber qual é o grande erro, né, de onde é que vem o fundamento para esse trabalho. Só que esse varejista que está no Simples Nacional, ele informa para a contabilidade, qual que foi o faturamento, ele informa todo o faturamento, né? A contabilidade, o que a contabilidade faz? Onde é que está aí a comida de mosca, digamos assim, a contabilidade. Aplica aquela fórmula que a gente viu na aula passada, aquela fórmula de apuração, ou seja, pega todo o faturamento dos últimos 12 meses, aplica aquela fórmula, identifica lá qual que é a tabela do anexo correspondente àquela atividade, aquela parcela a deduzir, enfim, faz o cálculo daquela fórmula, tomando em consideração, tomando como base o faturamento total dos 12 meses antecedentes, e encontra a alíquota efetiva e aplica essa alíquota efetiva sobre o faturamento total. Né? E pronto. E aí, só que ali, naquela fórmula, como você viu na aula passada, aquela alíquota, aquele recolhimento único do Simples Nacional, ali estão diversos tributos, né? Porque existe a cota ali, de cada um você viu a tabela de segmentação por tributo, né? O contribuinte está pagando de forma englobada diversos tributos, inclusive o PIS/COFINS. Ocorre que ele não deveria pagar PIS/COFINS sobre esses produtos monofásicos. Por quê? Porque tudo isso já foi pago pelo primeiro elo, né? É aí que está o grande erro que você vai corrigir. O PIS/COFINS relativo aos produtos monofásicos não deve incidir aqui nesse momento do varejista, esse terceiro elo, né? Porque já foi pago. Se vier a ser pago agora, está pagando duas vezes. Então, o que as contabilidades nesse momento deveriam fazer, e na maioria, claro que algumas fazem, mas a maioria não faz, é fazer uma segregação das receitas decorrentes da venda de produtos monofásicos, né? E sobre essas receitas não há incidência do PIS/COFINS. É isso que as contabilidades deveriam fazer. E o seu cliente, em algum momento, ele vai te perguntar o seguinte: você vai dizer para ele, ó, nós vamos recuperar esse tributo pago de forma duplicada, né, em dobro, né, porque pagou pela segunda vez, esse segundo pagamento é indevido, então nós vamos trazer esse segundo pagamento de volta para o seu caixa. Em algum momento ele vai te perguntar o seguinte: mas por que o meu contador já não faz isso? Por que a contabilidade já não fez isso? Isso é um erro da contabilidade? Olha, eu não diria que seja um erro. Não acho que seja um erro. Tá? Alguns falam que a contabilidade. Não acho que seja um erro, não. Eu acho que é uma questão comercial. O que acontece? Quando o contador conversa com o empresário para fechar um contrato, né, o empresário vai fechar um contrato com o escritório de contabilidade, é comum o contador dizer o seguinte: olha, o que você quer? Você quer que eu faça a apuração das obrigações acessórias, emita o DAS para você pagar? É só isso? Porque se for só isso, vai te custar, sei lá, R$300.
R$ 300 mensais para fazer. Agora, se você quiser uma verificação mais detalhada, um trabalho de segregação, um planejamento tributário, né? A segregação das receitas, ou seja, um trabalho um pouco mais sofisticado, vai dar um pouco mais de trabalho, aí o preço é outro, são R$ 600. Quando o contador diz isso, o que o empresário responde para ele? Não, eu quero mais barato, eu quero ficar gastando dinheiro com contabilidade, não, eu quero esses 300 aí, pronto, acabou. Entendeu? Aí ele fecha aquele contratinho de R$ 300, achando que ali ele contratou um combo e que estão englobados todos os serviços, que não é assim que a coisa funciona. Entendeu? Então a culpa da contabilidade não fazer essa verificação não é do contador, a culpa é do próprio cliente, que poderia ter um serviço contábil mais minucioso e não tem porque não quer, ou seja, não quer pagar. Entendeu? E no Brasil inteiro é assim, contabilidade, o empresário não quer pagar. Então, como o contador não foi pago para isso, ele não faz. Não faz, é simples assim. Por que o contador não faz? Porque ele não foi pago para isso. O dia que você pagar, ele vai fazer. Só que você não paga. Quando você não paga para ele, você vai pagar para mim. Porque agora eu vou buscar o tributo indevidamente pago. Então, para mim, você vai pagar, porque eu vou cobrar sobre o êxito, né, desse trabalho. É assim que funciona. É simples assim. Entendeu? E que bom que é assim, porque isso dá uma oportunidade para profissionais da RCT, profissionais da contabilidade e da advocacia. Né? Existem escritórios contábeis que já se transformaram, deixaram de ser aquele escritório do feijão com arroz, né, de obrigações acessórias, de expedir guia, já abandonou essa atividade e vem se dedicando à recuperação tributária. É possível. É possível para o advogado também? É possível para o advogado também. Não é uma atividade privativa nem de uma área e nem de outra. Pelo contrário, penso até que é uma atividade que engloba ou envolve, digamos assim, conhecimentos de uma área e de outra, né, tanto da contábil como da jurídica. Né? Pois bem, e aí vem a pergunta, mas como é que eu vou saber, professor Paulo? Onde é que estão essas oportunidades? Como é que eu vou saber quais são os produtos monofásicos para que eu possa oferecer esse trabalho, né? Você sabe quais são os produtos monofásicos consultando essa tabela de NCM. Você vai saber pelo NCM, que é um código do produto. NCM significa nomenclatura comum do Mercosul, e por esse código você vai saber se o produto é monofásico ou não. E onde é que está essa tabela? Onde é que eu encontro essa tabela? 4.3.10 do SPED, uma tabela do SPED. 4.3.10 do SPED. Se você der um Google, ele vai te julgar no site da Receita Federal e vai te apresentar essa tabela. Mas não é necessário com o Google, porque essa tabela está no nosso curso, né? Você tem ela aí com mais bonita, com layout do Bijus, a tabela está disponível para você consultar. O cliente está vendendo esse tipo de produto, é monofásico, você tem que ir lá na tabela. Não adianta me perguntar, porque a gente não sabe de cabeça, porque essa lista é imensa, essa lista é enorme, né? A gente sabe aqueles que são mais rotineiros, mais comuns, né? Farmácia, drogaria, autopeças, perfumaria, bebidas, chopp, cerveja, refrigerante, né? São os mais rotineiros, são autopeças, são os mais comuns, né? Mas a gente não tem a tabela na cabeça. É muito comum chegar uma pergunta lá no canal, pergunta ao professor, mas tô uma empresa assim, dá para fazer os monofásicos? O que eu vou fazer para te responder? Eu vou consultar a tabela. Né? Se eu encontrar o produto lá, pode ir. Se eu não encontrar, não adianta. Né? Por isso que o melhor cliente do Simples Nacional é justamente esse que opera com produtos monofásicos. Agora, aquele que não opera com produtos monofásicos, aí não tem jeito, não dá para fazer esse trabalho para ele. Né? Então, assim, quando você vê, por exemplo, essa operação retificadora, o que é a operação retificadora? É uma operação da Receita Federal para pegar fraudadores, né? O que esses fraudadores fazem? Tentam fazer esse tipo de recuperação numa empresa que não vende produtos monofásicos, né? Eu vi recentemente o caso de entre aspas, um trabalho que foi feito numa indústria de confecção de roupa. Isso não é produto monofásico, evidente que não, então não cabe esse trabalho, né? Então aí, notificação da Receita Federal, tal, isso pode resultar numa autuação fiscal, pode resultar em ação penal. Então você tem que ser muito criterioso para consultar essa tabela para saber se esse trabalho é aplicável ao seu cliente ou não. Esse é o trabalho mais importante que nós temos a fazer no Simples Nacional. Né? E o cliente, para isso, está em todo lugar. Em todo lugar o seu cliente está presente. No botequinho da esquina. Né? Botequinho da esquina você pode ir lá buscar. E é muito comum, às vezes, o aluno falar assim: pessoal, eu não tenho ainda condições de contratar um sistema e tal, para fazer isso e tudo. Olha, se você for no botequinho da esquina onde você toma cerveja, né? Tem certeza que você vai recuperar ali, no mínimo, R$ 5.000. Que foi R$ 5.000, minha gente, é a menor recuperação que nós já fizemos na vida. Tá? A mais pequenininha, assim, de todas, foi um botequinho pequeno, não sei o que e tal, deu 5 mil. Na verdade, varia de 5 a 30, nos pequenos botecos, nos barzinhos e tal. Mas é menorzinho, então foi 5 mil reais de recuperação, você cobra 30%, vai dar R$ 1.500 de honorários. Com isso, você já paga. Né? Com isso, você já paga algum tempo aí da licença, né? Da contratação da licença do sistema para fazer esse trabalho. Quer dizer, um botequinho que você pegar, você já paga aí, né? Por exemplo, no valor de R$ 600, você já paga 2 mensalidades. Mas agora parece que tem uma modalidade mais barata ainda, né? Que vai ficar em 300 e pouco, então com R$ 1.500 você já paga aí os 4 meses aí, né? Os 4 para 5 da mensalidade. Então vale a pena para você fazer isso para o sistema, para dar uma aceleração no seu trabalho. Então, o trabalho mais importante, PIS/COFINS monofásico. Né? Em segundo lugar, mais importante, o ICMS-ST. O ICMS-ST, o ICMS substituição tributária, é um mecanismo assim, muito parecido com o do PIS/COFINS monofásico. Né? A diferença é que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria,